que bom estar de volta com você aqui pela TV Sete Lagoas. Estamos aí no canal 8 da Claro TV a cabo, agora também nas Smart TVs, né? Você pode baixar o nosso aplicativo para a sua Smart TV. Só não está pronto ainda o da LG. Em breve estaremos com ele também. Você também pode nos assistir no seu celular. Temos o aplicativo para o seu celular. Se preferir, pode também acessar o nosso site www.tv7lagoas.com.br. Temos a nossa programação ao vivo 24 horas no nosso site. Se você não conseguir baixar o aplicativo, você pode também ir lá no browser da sua TV e colocar tv7lagoas.com.br/ao vivo. Vai assistir a gente também. Estamos ainda no YouTube, né? Prazer muito grande estar com você no YouTube. Não deixe de viralizar, mandar esse vídeo para os seus amigos, seus colegas, seus parentes, para que outras pessoas possam assistir. E também na sexta-feira às 8 horas da noite, o nosso programa Santiago Entrevista na TV Com Brasil, canal 28 da Sky e da Oi TV. Esse programa é um programa escolhido também para ir para Com Brasil essa semana, porque estamos aí na semana, né, que antecede a Semana Santa. E com muito prazer eu estou recebendo aqui o padre da minha paróquia, né, que é a paróquia Nossa Senhora das Graças, Padre William. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado, Santiago. Muito obrigado também a todos da TV Sete Lagoas. Uma alegria muito grande estar aqui com você neste dia para que a gente possa conversar e saber um pouco mais da Semana Santa. Eu tive o prazer de receber, né, pela primeira vez lá na rádio, né, que antes eu estava na rádio, né. Foi muito bom a sua participação. E agora na TV eu espero que não seja a primeira e única, né? Seja a primeira de várias que você possa voltar aqui, porque não sei se você sabe o nosso compromisso aqui também com a TV Sete Lagoas de levar uma palavra de Deus, levar sempre uma mensagem positiva para nossos telespectadores, tanto que a gente tem vários programas, né, que a gente veicula, né, inclusive a missa todos os dias. Infelizmente não são produzidos aqui em Sete Lagoas, né, gente? São produzidos em Curitiba, mas a gente coloca porque é importante evangelizar, é importante levar, né, essa mensagem positiva, né, padre? Com certeza, e principalmente nesses dias que nós estamos vivenciando, que precisamos assim ainda mais da graça, da presença de Deus no nosso coração, para a gente possa continuar assim esse nosso caminho evangelizador. Isso aí. Lembrar que o nosso programa tem o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. Você acessa aí o site, faz contato, porque o pessoal é excepcional, viu? Você que precisa do site, e-commerce, rede social, faça contato lá com a 5bits. Nós vamos falar de alguns temas aqui importantes, mas o nosso foco principal é a Semana Santa, né? O padre William, ele atendeu aqui o nosso convite para que a gente possa levar essa mensagem e também explicar para você a importância da Semana Santa. Mas antes eu quero falar aqui sobre os 70 anos da nossa diocese, padre. Vocês, inclusive, foram até a Aparecida do Norte, hein? É isso mesmo, Santiago. Nós fizemos uma peregrinação para comemorar o nosso jubileu de platina, que são 70 anos de criação canônica, e este nosso jubileu de platina, ele está em comunhão com o jubileu da esperança, que nós celebramos também os 2025 anos do nascimento de Jesus, da encarnação do Verbo. Muitas pessoas comemoram aí as bodas, né? Bodas de prata, 25 anos, bodas de ouro, 50 anos, bodas de diamante, bodas de platina, mas 2025 anos é momento de se alegrar. Então, o Papa Francisco proclamou neste ano de 2025 o Ano Santo. Um Ano Santo jubilar que tem como tema Peregrinos de Esperança. Peregrinos porque nós estamos sempre a caminho, que sabemos de onde estamos e aonde nós queremos chegar. E de esperança, porque a esperança ela foi derramada em nossos corações e não é somente um sentimento. A esperança é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, este ano de 2025, que foi marcado após tantas sucessões de tragédias, guerras, pandemia, então nós precisamos reavivar no nosso coração a esperança. Então, celebrando tanto o Jubileu de Platina diocesano, quanto o Jubileu da Esperança, que é um evento mundial,
nós reavivamos a esperança, e a Semana Santa é uma semana carregada de esperança, porque a ressurreição é a nossa esperança, a ressurreição de Cristo é a nossa vida. O jubileu parece que ele tem uma programação intensa, né? E não é fácil também, né? Não é qualquer um que vai querer participar, porque parece que tem que levantar de madrugada, tem que fazer algumas peregrinações. Como é que é essa programação? Eu estava na missa lá no Santo Antônio, eu ouvi, né, o lançamento. Realmente é uma programação extensa, né? É uma programação extensa porque... Tem que ser bem católico para participar. Ou bem consciente. Ou consciente, né? Porque o jubileu, ele tem a intenção de tirar a nossa vida do seu normal. Sim, da gente fazer algo a mais que nos ajude a compreender que a esperança deve ser buscada, e se a gente for atrás da esperança como peregrinos, ela vem também até a nós. E a nossa diocese, em todo o território diocesano, na primeira sexta-feira do mês, nós teremos missa em todas as paróquias às 6 horas da manhã. Isso. E as peregrinações, temos igrejas jubilares. Nós temos a Catedral de Santo Antônio, nós temos a Igreja de Santa Helena, no Alto da Serra, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Pompéu, de Jaboticatubas e de Capim Branco. Essas igrejas da Imaculada Conceição foram escolhidas de propósito, porque a Imaculada Conceição é a padroeira da nossa diocese. E também as outras peregrinações, como ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade, na Serra da Piedade, ela que é a padroeira do estado de Minas Gerais, ao Santuário Nacional de Aparecida, como nós viajamos no dia último 25 do mês de março em peregrinação. Também existe a Porta Santa, que está em Roma. A Porta Santa que fica na Basílica de São Pedro, na Basílica de São Paulo fora dos muros, na Basílica de São João de Latrão, que é a Catedral do Papa, na Basílica de Santa Maria Maior, e uma Porta Santa que o próprio Papa Francisco abriu numa prisão em Rebíbia, onde aquele que tentou assassinar o Papa João Paulo II está ali preso. E parece uma contradição, parece algo assim, um tanto quanto inusitado, uma porta santa numa prisão, onde as portas estão fechadas. É exatamente para que aqueles que estão ali pagando os seus crimes, aqueles que estão ali naquele momento de refazer a sua caminhada, não sejam colocadas lá como os excluídos da sociedade. Jesus, no domingo de Ramos, teve um diálogo com um ladrão, com um malfeitor, crucificado como ele, e concedeu a ele o paraíso porque ele verdadeiramente se arrependeu e suplicou a misericórdia. Todo ser humano, sem exceção, que volta o seu coração para Deus, na esperança de ser uma pessoa melhor e de se entregar inteiramente a Deus, tem direito a uma segunda chance, tem direito a refazer o seu caminho. E por isso, o suplicar a misericórdia e o perdão abre a porta santa do coração de Deus para que a gente possa fazer essa experiência. E ainda, ao dizer da porta santa, é uma experiência muito marcante, porque o próprio Cristo é a porta. Nós que não temos condições a ir a Roma para passar pela porta santa, qual é a porta santa que nós vamos passar? A porta da caridade, a porta do amor, do perdão. Por isso o Papa Francisco pede que neste ano santo a gente possa perdoar os nossos irmãos e irmãs, que a gente possa também perdoar as dívidas. Tem hora que a pessoa nem vai pagar a gente tem ciência disso, a pessoa está sem condições, se já pediu um dinheiro emprestado é porque já não tinha mesmo. Então a gente fica criando uma animosidade muito grande. O Papa Francisco diz, perdoem as dívidas. Ele pede também o perdão das dívidas das grandes nações para os pequenos países. Então é um ano todo especial, um ano todo dedicado à esperança. E para concluir este assunto, nós temos jubileus específicos. Em cada final de semana, já determinado pela igreja, nós celebramos algumas áreas
da própria igreja, da sociedade, que cuidam da vida. Porque o jubileu da esperança, ele é muito importante porque Jesus assumiu a nossa carne. Jesus assumiu a nossa humanidade. Jesus é Deus e ele se fez gente. Ou seja, Deus, que foi o nosso Criador, nos valorizou ainda mais, apostando na sua criação, enviando o seu próprio Filho para poder se tornar um de nós. Um exemplo, é como se fosse o pai de um médico ou um professor de um médico que precisasse fazer ali uma cirurgia e se confiasse nas mãos daquele seu filho ou daquele seu aluno. Será que os pais teriam essa coragem? Será que os professores teriam essa coragem? Deus teve. Enviou o seu filho, mesmo assim ele morreu de cruz, mas esta morte foi para nos salvar. Por isso, a esperança também na Semana Santa, na vida que Cristo derrama sobre nós e sobre o nosso coração. Ô padre, tudo isso é importante para que a pessoa se fortaleça também, né? A gente tem aí hoje uma sociedade muito desunida, nós temos muitas religiões diferentes, né? Mas nós temos também dentro da própria Igreja Católica, né, aquelas pessoas que não são seguidoras realmente das normas da igreja, né? Queria que você falasse sobre isso, né? O que realmente é ser católico? Por isso que eu disse que para participar de certos eventos, para certas pessoas que falam que é católica, é difícil, né? Porque realmente ela fala que ela é católica, mas ela não segue direito, ela não participa das coisas da igreja, ela não respeita, ela acha que respeita, mas não está respeitando. Queria que você falasse sobre isso, né? Que realmente o que é ser católico? A pior coisa que inventaram foi esse termo católico não praticante. Se você não é praticante, você não é. Então, o católico é aquele que, primeiramente, ele tem a referência em Jesus Cristo. E a gente conhece a pessoa de Jesus Cristo nos santos evangelhos. E conhecendo a Jesus Cristo, nós conhecemos também a humanidade. Nós conhecemos a própria igreja, que é essa extensão de Cristo no mundo, e nós somos igreja, nós pessoas, seres humanos. Então, ao olhar para o nosso mundo hoje, tão marcado pela polarização, pela violência, pelo conflito, onde as pessoas hoje não se enxergam como irmãos e irmãs, mas adversários, oponentes que estão ali para viver num campo de batalha ou um campo de guerra. A igreja vem por mais uma vez apresentando a Jesus Cristo. E a nossa missão é mostrar a Jesus Cristo ao mundo. O próprio Jesus, ele nos deu este imperativo, essa ordem: ide por todo o mundo e a todos anunciai o Evangelho. A nossa missão é anunciar e viver. A nossa missão é mostrar para o outro o caminho de Cristo. O caminho cristão, Santiago, é sempre uma proposta. Nunca vai ser algo impositivo. Jesus nunca obrigou ninguém a ser cristão, a viver os seus valores. Mas quando nós temos uma boa consciência, quando a gente mergulha no nosso interior e no nosso íntimo, a gente olha para Jesus Cristo e percebe: ali é o ideal de ser humano. Ali é o que nós buscamos e queremos ser. Quando a gente olha para Cristo, que é a nossa referência, é Deus encarnado no nosso meio, a gente vai ver o projeto original de Deus para o ser humano. É fazer como Jesus fez, é amar como ele amou, é caminhar como ele caminhou, tendo o ser humano como o nosso irmão, a nossa irmã. Então essa é a proposta da igreja. E ao católico que se diz não praticante, nós também precisamos assim observar coisas tão importantes na nossa vida, e o ser humano, ele não consegue viver sem esta graça que é uma religião, de nos ligar verdadeiramente a Deus. E a igreja, ela tem aí papel fundamental e importante, porque a igreja, como povo de Deus reunido e congregado, nós que caminhamos para a mesma meta, para o mesmo rumo, que é Jesus Cristo, caminhar com o irmão é muito melhor do que caminhar sozinho. Sim. Na questão da Semana Santa, né, existem os preparativos, né? O que a igreja pede para que o católico faça? Preparativos de Semana Santa, 5 semanas da Quaresma.
5 semanas que inicia lá na quarta-feira de cinzas, quando a gente coloca a cinza sobre a nossa cabeça, e o colocar a cinza na cabeça é muito importante, porque para que a gente se aproxime do ministro que vai nos colocar a cinza na cabeça, a gente precisa abaixar a cabeça. E o abaixar a cabeça é um gesto de humildade. O Papa Francisco, na mensagem da Quaresma para este ano de 2025, refletiu exatamente este ponto: abaixar a cabeça para olhar para o nosso coração. Porque quando a gente olha para o nosso próprio umbigo, a gente cai no egoísmo. A gente fica ali no individualismo. O abaixar a cabeça para olhar o nosso coração. E a mensagem da Quaresma este ano é: caminhemos com esperança. Porque o caminhar com esperança precisa também de um anúncio. Primeiro, nós sempre caminhamos. Nós não podemos ficar parados e estáticos. Nós estamos a caminho como peregrinos. Depois, caminhar com o outro, caminhar com o irmão. Nós não caminhamos de forma individualizada, nós caminhamos juntos, caminhamos com Jesus. É Ele que vai à nossa frente. Ele se apresentou até mesmo como o caminho. Então, Ele é o nosso caminho. E nós caminhamos com esperança de não desanimar, porque nós vivemos numa sociedade tão desanimada. Se deu certo, se deu errado para mim no dia de hoje, eu já não quero mais mexer com nada. E o Papa pede, olha, caminhemos com esperança. Esta é a mensagem da quarta-feira de cinzas. Depois, no primeiro domingo da Quaresma, Jesus que entra deserto adentro para poder vencer as tentações do diabo. Depois deste deserto, nós somos conduzidos ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigura com Pedro, Tiago e João, comigo e com você, para que na transfiguração a gente veja a glória de Jesus. No terceiro domingo da Quaresma, o chamado à conversão, quando Jesus vai dizer: se a gente não se converter, vamos morrer da mesma maneira. Depois, o quarto domingo da Quaresma, o domingo da alegria, o retorno do filho pródigo e a acolhida do Pai misericordioso. É isso que nós queremos, voltar inteiramente para Deus. E o último domingo da Quaresma, a adúltera que foi pega em flagrante adultério, e Jesus diz aquilo que toca até hoje o nosso coração: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, para mostrar que nós precisamos de misericórdia, tanto para nós, mas precisamos também ter misericórdia para o irmão. Porque tem hora que a gente não quer misericórdia e nem justiça, a gente quer vingança. E Jesus ensina que a vingança mata a esperança. Então, a justiça e também a misericórdia brotam do coração de Deus e deve estar também no nosso coração. Esta é a preparação. Também com o jejum, com a oração e com a esmola. Esse jejum, a oração e a esmola nos ajuda no compromisso com Deus, no compromisso conosco mesmo e no compromisso com o irmão. A esmola, quando eu me comprometo com o irmão. E o próprio Jesus fala: o que sua mão direita fez, a sua esquerda não precisa ficar sabendo. Então, o compromisso com o irmão na esmola. Depois, o compromisso consigo mesmo, compromisso com Deus na oração. Quando a gente reza para Deus e Ele conhece o nosso coração, e quem reza conhece o coração de Deus. E o compromisso com o jejum, que é um cuidado conosco, da gente se esvaziar de tanta coisa que a gente acha assim: eu não dou conta de viver sem isso. E no tempo da Quaresma é um tempo de focar, exatamente como nós conversávamos antes desse programa, focar naquilo que é essencial, porque hoje nós estamos tão dispersos, e quando a gente foca no que é essencial, a gente percebe: não preciso de tudo isso para poder viver. Esta é a preparação, para que a gente chegue no Domingo de Ramos e com Jesus a gente possa entrar em Jerusalém, que não é um lugar somente físico. Jerusalém é um lugar teológico, que com Jesus a gente entra para poder com Ele participar da ceia, com Ele subir ao Calvário com a cruz, mas também no jardim esperar a sua ressurreição para cantarmos a Deus os brados de alegria, onde a vida venceu e a morte foi derrotada uma vez por todas. Muito bom. Nós teremos aí, a partir dessa semana, missas especiais, né? Encontros. Como é que está essa programação da Semana Santa em Sete Lagoas? A programação da Semana Santa ela é sempre intensa.
e algo interessantíssimo, que nós chamamos a Semana Santa de Semana Maior. Aí talvez a gente entende assim, porque vai celebrar os grandes mistérios da fé. Sim, esse é o mais importante. Mas nós a chamamos também de Semana Maior, porque é uma semana que tem um dia a mais. Porque geralmente a semana começa no domingo e termina no sábado. A Semana Santa não. Ela começa no domingo de Ramos e termina lá no domingo de Páscoa. É a única semana do ano que ela se torna maior, exatamente para que nessa semana e em uma semana tudo pode mudar. Onde Jesus entra em Jerusalém, celebra a ceia, morre na cruz e ressuscita. Nesta Semana Santa, há a programação que se inicia no domingo de Ramos. Na segunda, terça e quarta-feira santa, a devoção popular, ela fala bem alto porque é o momento de depositar a imagem do Senhor dos Passos, de Nossa Senhora das Dores. Na quarta-feira santa existe o encontro da mãe com o filho, lembrando assim o Calvário, e o Tríduo Pascal, Santiago, é o mais importante. Diante dessa celebração toda, o ano inteiro, nós, enquanto igreja, esperamos o Tríduo Pascal. 3 dias que nós celebramos como se fosse um dia só, que é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o Tríduo Pascal? O Tríduo Pascal ele começa na tarde da Quinta-feira Santa. É quando Jesus ele se reúne com os seus discípulos para poder celebrar a última ceia, ou a Santa Ceia, como a gente diz. Nesta Quinta-feira Santa, nós celebramos alguns mistérios do amor de Deus para conosco. Primeiro, o lava-pés. Quando Jesus, como um servo, ele se ajoelha e lava os pés dos discípulos, gesto esse que é repetido como memória em todas as igrejas do mundo. Depois, a instituição do mandamento do amor, onde no Antigo Testamento a gente já ouvia bem claro: amai-vos uns aos outros, assim como você ama a si mesmo. Então, nós éramos a medida do amor. E tem vezes que a gente nem se ama, a gente se maltrata, a gente se sabota, a gente acorda até de mal conosco mesmo. Como que a gente pode ser a medida do amor para com o irmão? Aí vem Jesus e fala assim: não. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque mesmo quando o outro não merece o meu amor, eu olho para Cristo, que pediu perdão na cruz para aqueles que não sabiam o que estavam fazendo, que perdoou a mulher adúltera caída, que curou inúmeros doentes, sem querer saber do seu passado ou da sua vida, somente ofereceu amor. Então o amor de Cristo é para nós a base. O amor de Cristo é a medida para que a gente possa amar a todos e amar como Ele nos amou. É a instituição do sacerdócio e da Eucaristia. Quando Jesus, depois do pão e depois do cálice, ele disse aquela palavra: fazei isto em memória de mim. Então, aquela ceia que aconteceu lá há tantos anos atrás, ela acontece hoje e aqui na igreja, na história, porque a igreja vai perpetuar este sacrifício até a vinda de nosso Senhor. Depois de todas essas celebrações, nós vamos fazer a transladação do Santíssimo Sacramento, porque depois da ceia, Jesus ele é conduzido para o Monte das Oliveiras, onde ele vai viver ali uma profunda agonia. Então, no horto, no Jardim das Oliveiras, é o lugar onde a igreja faz uma pequena procissão com o Santíssimo, que nós a chamamos de transladação, ou seja, o Santíssimo ele é retirado de dentro da igreja, de dentro do sacrário, e vai para um outro lugar, um lugar de reposição, onde ali existe uma adoração silenciosa, onde a gente faz uma vigília junto com Jesus nos seus últimos momentos de vida. Porque a morte de Cristo é também a morte da humanidade. Ninguém sobrevive tendo uma vida de inveja. Ninguém sobrevive tendo uma vida de pecado. Ninguém sobrevive tendo uma vida voltada somente para si. Então, quando Jesus assume todos esses pecados do ser humano, ele os mata na cruz e condena a morte para que ela também morra eternamente. E este é o sinal da Sexta-feira da Paixão. E o momento mais importante, é que eu chamo muito a atenção de vocês, é às 3 horas da tarde.
porque muita gente, né, gosta de fazer caminhadas longas pela manhã, gosta de fazer inúmeros sacrifícios, se cansa, vai dormir à tarde, perde a celebração das 3 horas. É o único dia no mundo que não existe missa, porque o mestre morreu, o noivo foi tirado e nós precisamos fazer jejum. Não se faz festa quando não se tem noivo. Então, na sexta-feira da Paixão, é este momento de silêncio, de recolhimento, de volta inteiramente para Nosso Senhor. E é o momento também que a gente vai comungar da Eucaristia, que foi consagrada na Quinta-feira Santa. Podemos participar de todos estes eventos, mas a gente não pode deixar de participar da Sexta-feira da Paixão, às 3 horas da tarde, que é um evento crucial para que a gente possa meditar a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. O sábado de manhã. O sábado de manhã é importantíssimo, porque o sábado de manhã nós estamos diante do sepulcro. Nós estamos ainda ali aguardando a ressurreição. É como nós rezamos na profissão de fé. É Jesus que está descansando na mansão dos mortos. É onde Jesus visita os infernos, que é o lugar da morte, é o lugar sem a presença de Deus, porque Deus é vida. Então, nós estamos no jardim, aguardando Jesus Cristo ressuscitar. E o sábado de manhã, ele é sempre dedicado a Nossa Senhora. Porque quando a gente vai ver nos evangelhos, a gente vai ver que Maria Madalena, que João, que Pedro, eles vão correndo ao túmulo. Eles vão ver Jesus. Maria Madalena mesmo, ela vai até de madrugada, ansiosa, para poder colocar perfumes no corpo de Jesus quando ela vê a pedra removida. Eles vão lá não procurando a vida, eles vão procurando a morte. Nossa Senhora não tem relato que Maria foi ao sepulcro, porque ela confia em Deus, ela confia na palavra. E se Jesus falou que ele iria ressuscitar, ela confiou. Então, o sábado de manhã, nós somos guardados pela proteção de Nossa Senhora, porque quando chega a noite, na vigília pascal, a mãe de todas as vigílias, como vai ensinar Santo Agostinho, é o momento da igreja se reunir, acender o fogo, todos com velas nas mãos, e nós vamos proclamar: Cristo ressuscitou, a esperança voltou, a esperança vive no coração de quem ama. E o domingo da Páscoa é esta alegria verdadeira. Este é o dia que o Senhor fez para nós, exultemo-nos e nele nos alegremos. É a nova vida, é a nova criação. Veja só, Jesus, ele foi sepultado num jardim, conforme vai lembrar os evangelhos. Adão e Eva, depois que foram criados, foram colocados também num jardim. Então, no sábado santo é quando nós lembramos que Jesus vai buscar Adão e Eva. E quem é Adão e Eva? Eu e você. É a criação de Deus que se perdeu pelo pecado e foi expulso. Cristo resgata a humanidade da morte. Ele é o vivente, ele é aquele que foi crucificado, mas é aquele que vive. Tira o ser humano do pecado e da morte e vai apresentar agora a nossa humanidade ainda ferida por causa do pecado. Por isso que Cristo traz as chagas e agora nos apresenta diante de Deus. E neste dia é o dia da gente também distribuir chocolate, porque chocolate faz muito bem. Alegra o nosso coração, alegra as crianças, para mostrar a Páscoa é alegria, a Páscoa é vida nova. E o chocolate se torna um símbolo aí muito importante da vida, da alegria e da ressurreição de nosso Senhor. Muito bom, muito bom. Na nossa paróquia aí, a gente tem missas, tem celebrações, tem procissão, alguma coisa? O que tem? Temos sim. Aqui na paróquia de Nossa Senhora das Graças, na rua Almirante Tamandaré, número 11, Almirante Tamandaré com o professor Abelarde, nós temos uma programação intensa. Desde o domingo de Ramos até nesses dias, nós estamos assim celebrando com alegria e ao mesmo tempo com meditação, com silêncio e com oração. Domingo de Ramos nós tivemos 3 missas. 7 horas da manhã com a bênção e procissão do Ramos, também com as crianças, né? Porque vai dizer o Evangelho de Mateus que depois que Jesus entrou em Jerusalém e chegou ao templo, as crianças ficaram repetindo o que ouviu dos adultos, chamando Jesus de filho de Davi e gritando hosana para eles. Então a gente não esquece das crianças no domingo de Ramos. E também a procissão, a bênção dos ramos e a entrada solene na missa da noite. Na segunda-feira santa, nós tivemos a Santa Missa,
a adoração ao Santíssimo Sacramento e depois atendemos as confissões de quem quis. E, por sinal, muita gente procurou a confissão na Segunda-feira Santa. Confissão vai até que dia? Sempre que as pessoas quiserem, eu estou na igreja e atendo sempre após as celebrações. Então, todo dia que você quiser a confissão, é só nos procurar lá na paróquia, durante as celebrações, que eu hei de atender logo após as celebrações. Na Terça-feira Santa, que nós tivemos a oração do Terço Mariano, tivemos também a Santa Missa e a peregrinação da reconciliação. Peregrinação da reconciliação para poder linkar com o Ano Santo que nós estamos vivendo, peregrinos de esperança. Na Quarta-feira Santa, nós vamos ter o Terço da Misericórdia, depois às 19 horas a Santa Missa e a peregrinação da misericórdia, da esperança, para que a gente possa lembrar assim que a esperança ela não morre, porque Cristo é sempre o vivente. E perceba que eu falei que a esperança não morre. O nosso ditado ela é a última que morre. Agora que Cristo ressuscitou, ela não morre mais. Ela sempre está viva no nosso coração. Na Quinta-feira Santa, 9 horas da manhã, nós vamos reunir com o nosso bispo e todo o povo de Deus, e você é o nosso convidado a estar conosco na Catedral de Santo Antônio. Lá é a missa do Crisma, onde nosso bispo diocesano vai abençoar o óleo do batismo, que serão usados nas crianças e nos adultos para o batismo de todo este ano, e também o óleo para a unção dos enfermos, onde nós vamos ungir os idosos, os enfermos e aqueles que necessitam desta unção do óleo dos enfermos. E vai consagrar o óleo do Crisma. Por isso que é a missa do Crisma. O óleo do Crisma, ele é passado sobre a criança ou o adulto que recebe o batismo, sobre o jovem ou adulto que recebe o sacramento do Crisma. O padre recebe o óleo do Crisma nas mãos no dia da sua ordenação sacerdotal, o bispo na cabeça no dia da sua ordenação episcopal. Quando se consagra uma igreja, se passa o óleo do Crisma nas paredes e também no altar. Então acontece a consagração do Crisma. Neste dia da Quinta-feira Santa, pela manhã, todos os padres renovam o seu sim. Acontece a renovação dos votos das promessas sacerdotais, porque é na Quinta-feira Santa à noite que Jesus institui a Eucaristia e também o ministério ordenado. E, juntamente com o nosso bispo, celebramos a unidade diocesana, onde todo o clero se reúne com o seu bispo para celebrar esta Eucaristia. 9 horas da manhã, na Catedral de Santo Antônio. E na sexta? Sexta-feira da Paixão, na paróquia de Nossa Senhora das Graças, nós vamos ter às 15 horas, e é de propósito, eu não marco nada pela manhã, para que as pessoas, até mesmo a dona de casa, possa se organizar junto com a sua família para poder dar tempo de todos da família se organizarem e participar às 15 horas, que é o momento mais importante. E à noite, nós rezamos a Via Sacra para não passar em branco. No sábado, pela mesma maneira. De manhã, nós aguardamos a ressurreição. Então, o povo tem esse tempo livre, de manhã e de tarde, para se preparar, para se organizar com as coisas da casa, com as coisas da família, e se prepararem bem para a noite nós cantarmos o Aleluia e celebrar a ressurreição de Jesus. A você que vai à missa no sábado de Aleluia, leve uma garrafinha de água, leve a vela, porque nós vamos precisar. E no domingo de Páscoa, 3 missas, 7 horas da manhã, 9h30 com as crianças e às 19 horas, para que a gente possa celebrar com alegria a ressurreição de Jesus. E do domingo de Páscoa até no outro domingo, dia 27, missa a semana inteira, porque é a novena da misericórdia. A misericórdia de Jesus, ela é eterna, porque se manifestou em sua ressurreição. Misericórdia derramada em nós, que nós também queremos viver com Cristo, queremos ressuscitar com Ele. Ô padre, é brilhante a sua explanação, a sua tanto na parte, né, da igreja em si, como também nas datas. Mas tem uma coisa que eu queria comentar aqui antes da gente encerrar, que é o seguinte: eu ouvi isso até na rede social e achei muito interessante e mexeu comigo também, né? Semana Santa não foi feito para viajar, né? Não, porque a Semana Santa,
E nós que somos católicos, temos que tomar consciência disso. Temos um feriado para que a gente possa celebrar a nossa fé. Então, é um privilégio, sim. E muitas vezes as pessoas que não têm consciência, ou esses católicos não praticantes, não compreendem isso. Falta uma boa catequese. É um momento da gente nos recolher. Nos recolhermos e, ao mesmo tempo, com Jesus, passar por estes momentos cruciais na vida dele. E quantas vezes nós também carregamos as nossas cruzes? Quantas vezes nós somos traídos pelos nossos amigos que lembram o beijo de Judas? Quantas vezes nós precisamos nos colocar a serviço dos nossos irmãos e irmãs? E tudo isso nos ressuscita. Nos ressuscita para uma vida nova. A ressurreição, que não é um evento ou um fato somente depois da morte, mas ressurreição é toda vez que eu me encontro verdadeiramente com o Senhor e deixo de viver a minha vida, muitas vezes pequena e fechada em mim mesmo, para viver uma vida aberta e voltada para Jesus Cristo. Então, não é uma semana de passeios, e é uma semana para a gente estar com a nossa comunidade. Eu vou viajar, mas eu vou à missa lá onde eu vou estar. Você come o seu arroz com feijão todo dia na sua casa, quer dizer, você vai na paróquia todo final de semana, pelo menos, e no momento de você celebrar com a sua comunidade, você vai abandonar a sua comunidade e ir para outra comunidade. Então, não é bom. E quando a gente se organiza, Santiago, dá para a gente fazer tudo isso. Nós temos um ano inteiro. Claro que o ano não é o mesmo para todas as pessoas. Tem gente que se esforça bem mais, trabalha bem mais, e no entanto, mas se a gente se organiza bem, dá tempo sim da gente se organizar, de viajar em outra oportunidade, porque existem outros feriados também. Existe o 7 de setembro, que não é religioso. Existe o dia 15 de novembro, que não é religioso. 21 de abril esse ano, vai dar numa segunda-feira, não é religioso. Então, o 1º de maio. Então, existem outras ocasiões que não é um feriado religioso, e a gente nem chama de feriado religioso, mas de dia santo. Então, é uma oportunidade ímpar que a gente tem para celebrar e vivenciar a nossa fé. Para depois de tudo isso, a sua mensagem, né, para todos aí da Semana Santa. Que a gente não perca a esperança. Cristo, que é o primeiro peregrino, ele desceu do céu para vir morar conosco na terra, para que a gente possa também querer ir ao encontro dele no céu. Então, meu irmão, celebre com alegria a Semana Santa, frequente a sua comunidade paroquial, ajude lá na igreja onde você está inserido, seja comunidade, não perca a esperança e tenha sempre uma certeza: Cristo ressuscitou por amor a todos nós. E ainda digo mais, perdoe o seu irmão. Se alguém tem uma dívida com você e você sabe que não vai pagar, perdoe de coração. Talvez você não precisa nem falar com a pessoa, só também não empresta mais o dinheiro, porque senão você vai tomar outro tombo. Mas perdoe, tire este peso do seu coração. Viva com intensidade e com alegria este ano santo. Visite algum idoso que há muito tempo você não visite. Visite alguém que está enfermo. Procure ligar para uma pessoa que está distante. E tudo isso, com gestos simples e pequenos, a gente vive bem o ano santo. A gente alegra também o nosso irmão e irmã. E a gente acha que nós que estamos fazendo isso pelo outro, é Deus que está fazendo tudo isso por nós. Porque quando a gente coloca a nossa vida a serviço do irmão, Deus também se coloca totalmente diante de nós. E a nossa alegria, ela é inexplicável, indizível. Então, uma boa Semana Santa, uma boa Páscoa, e receba aí na sua casa o meu abraço com alegria, a proximidade da Igreja Católica, para que juntos a gente celebre com alegria e com esperança a ressurreição de nosso Senhor. Santiago, muito obrigado pela sua missão, pela sua presença aqui nesta TV Sete Lagoas. Que Deus abençoe também este dom que você recebeu de comunicar. Cristo é a palavra, Cristo é o verbo. Ele nos faz ouvir aquilo que ele conheceu de Deus. Obrigado pela sua disposição, pela sua sabedoria e também pela sua voz, que eu particularmente acho belíssima e já acompanho há muito tempo o seu trabalho. Também cumprimento Joana, a todos que são responsáveis por este estúdio, por esta rádio. Que Deus os abençoe muito de coração. Muito obrigado, né? Suas palavras são muito bem-vindas e com muita alegria, tá? Espero que volte mais vezes. Agradecer a você também que esteve conosco nesta entrevista. Não deixe, né, de viralizar, né? Mandar também para outras pessoas. Muito importante, né, toda essa explicação sobre a Semana Santa, e que a gente
possa viver uma Semana Santa de muita unidade, de muita fé, né, e de muita alegria em Cristo. Um abraço para você e até o próximo Santiago Entrevista.